Eu quero trabalhar com você hoje, quero compartilhar com você essa palavra, obreiro aprovado. E eu creio que essa palavra pode trazer muitas situações na nossa vida e pode nos fazer pensar e refletir acerca de como nós estamos. E eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, amém? 2 Timóteo é depois de 1 Timóteo, ficou fácil, né? Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, quero ler com você apenas o versículo 15, amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quem achou diga, Jesus é lindo, amém, glória a Deus. Diz assim o texto: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Mais uma vez, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Senhor amado, nós temos lido a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, eficaz e penetrante, e ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Fala conosco nessa noite, que não seja eu falando, seja o Senhor, ó Deus, que eu seja apenas um canal, e que cada coração aqui possa receber a Tua palavra, e ser, ó Deus, edificado por ela, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. O Senhor, ó Deus amado, ó Deus, ministra, Senhor amado, em cada coração, segundo a necessidade de cada coração. Então vai ministrando desde agora, Pai. Nós repreendemos todo espírito de cansaço, a Deus amado, toda alienação, distração, e pedimos que, Senhor amado, possa, a Deus, falar diretamente conosco, que haja uma conexão direta com os céus, Pai, que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos no nome de Jesus, amém? Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele começa a trazer algumas recomendações muito importantes, sabe, para que Timóteo pudesse continuar a sua caminhada de fé, pudesse continuar firme, sabe, nessa caminhada de fé, porque Timóteo era pastor de igreja, era um jovem que foi alcançado por Paulo. A Bíblia fala que Paulo chegou, conheceu Timóteo, conheceu sua família, e Paulo achou em Timóteo alguém que realmente pudesse ser um grande obreiro, e de fato, Timóteo tornou-se um grande obreiro, um grande pastor. Amados, quando eu olho para a igreja hoje, e eu vejo jovens aqui que estão cantando, estão pregando, nesse final de semana tivemos, semana passada o Kleber pregou, esses dias o Tiago também, o Henrique, os nossos jovens estão pregando, o Samuelzinho aqui, além de apresentar o Aba News, ele também pregou nos teens semana passada. Então quando eu começo a ver Deus usando esses jovens, eu falo assim, sabe, Senhor, que maravilha isso, porque o Teu Evangelho, ele vem e ele vai, sabe, influenciando, ele vai tocando, alcançando as pessoas. Você que está aqui hoje, amado, eu vou dizer para você, Deus quer usar você. Não pense que Deus vai usar só aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. Eu acho que o meu retorno está um pouco alto. Isso. Tá bom, pastor Jefferson, acho que deu. Sabe, Deus quer usar cada um. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala assim que os campos continuam brancos, prontos para a colheita, mas são poucos os ceifeiros. Tem gente que fala assim, não, mas eu acho que não sirvo, acho que eu não tenho dom, acho que não é para mim. Meu amado, minha amada, eu digo para você, você nasceu com um propósito, Deus te gerou com um propósito, você é alguém que Deus, sabe, gerou no seu coração, para que você pudesse ser útil no reino, útil, sabe, nessa sociedade, útil na sua escola, no seu trabalho, no meio onde você vive. Sabe, amado, e quando Deus traz a Paulo essa alegria de ver Timóteo caminhando na fé, sabe, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, para que Timóteo pudesse continuar firme na sua caminhada de fé. E Paulo aqui, ele usa a palavra aprovado, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Sabe, eu vejo Paulo aqui revelando a Timóteo, e a nós também, que há, meu querido, a possibilidade de sermos também reprovados. Se Paulo fala de aprovação, é porque há reprovação, é porque há situações, sabem, que se nós não cuidarmos, nós podemos ser reprovados na nossa caminhada de fé.
E nessa noite eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre como nós temos caminhado, como tem sido a minha conduta, a sua conduta, a nossa caminhada, para que nós possamos ser aprovados. Sabe, irmão, é tão gostoso ser aprovado, é tão bom, né? As mulheres aí, que elas parecem que sofrem mais um pouco, quando vão fazer autoescola, né? E estuda, e queima a pestana e tal, e não dorme de noite, e daí vai, faz o psicotécnico lá, uau, passei e tal, dá uma alegria. Daí tem o famoso exame de rua, teste de rua, e aquele lá dá 3 tipos de medo, e quando ela é aprovada, uau, para a cidade, é festa. Não é para porque o trânsito ficou ruim, não. Para porque é festa, né? Porque ser aprovado é muito bom. Sabe, os jovens aí que foram aprovados no vestibular, uau, a família celebra, é uma festa. Amado, ser aprovado é muito bom. Só que ser reprovado é muito ruim. Ser reprovado é horrível. Sabe, Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Sabe, amado, eu comecei a olhar na palavra, eu comecei a olhar alguns homens que foram aprovados por Deus, e como a vida deles foi, sabe, abençoada, foi, sabe, direcionada de uma forma que eles puderam ser, sabe, usados para influenciar pessoas. Eu quero dizer para você, o desejo de Deus é te aprovar. Deus não quer reprovar ninguém. Deus quer que você seja aprovado, abençoado, que você prospere no seu caminho, mas para isso, nós precisamos realmente, sabe, ter uma caminhada, uma conduta, que realmente nós possamos ao final da caminhada ser aprovados. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, eu vou ler alguns versículos, o tempo vai ser um pouco apertado, mas eu vou ler com você alguns versículos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 a 13, ele fala acerca de um jovem que foi aprovado. 1 Samuel capítulo 16, 10 a 13, ele fala de um jovem que foi aprovado, e o nome desse jovem, ele era Davi, e Davi, ele foi aprovado mesmo diante dos olhos do próprio pai, da família dele, ele não ter aprovação. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 10, assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé, são esses todos os seus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda trazê-lo, porque nós não nos sentaremos até que ele venha. Jessé mandou buscar Davi, e o fez entrar. Ora, Davi era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este que eu tenho escolhido. Amado, Davi foi aprovado, Davi foi escolhido pelo Senhor, Davi foi aprovado para ser o rei de Israel. Sabe, Davi era alguém que, de repente, até os seus pais, a sua família, não botava muita fé. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes as pessoas olham para você e não botam muita fé. Mas Deus botou os olhos em você e falou assim, é esse que eu quero. Fala para quem está ao teu lado, Deus falou, é você. Deus falou, é você. Deus escolheu você. Deus, ele aprovou. Deus olhou para você e falou, é você que eu quero. Sabe, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, e a Bíblia fala que os irmãos de Davi eram homens altos, fortes, parecia, sabe, lutador de MMA, os caras assim, ó, sabe, forte igual eu, assim, quer dizer, um pouco melhor, mas nenhum daqueles foi aprovado. Deus falou, falta alguém, não está certo. Manda chamar, tem mais alguém? Ah, tem o Davizinho, ele está lá cuidando das ovelhas, mas ele, aquilo lá não vai dar certo. Amado, o que o homem rejeita, muitas vezes é o que Deus escolhe. O que o homem rejeitou, muitas vezes é o que Deus escolheu. Eu vou dizer para você, talvez você foi rejeitado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde você anda, mas eu digo para você, Deus te escolheu. Deus escolheu aprovar você e falou, é esse que eu quero. A Bíblia fala também, não vou pedir para você abrir, mas você sabe que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 1, quando Deus escolhe Jeremias, e Deus fala assim, Jeremias, eu te escolhi. Ele fala, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Mas ele fala, não diga sou uma criança, porque eu te escolhi. Amado, não é o que nós podemos, não é o que nós somos, é o que nós temos, é o que Deus tem para nós. Sabe, é o que Deus tem para você. Deus escolheu, Deus colocou o selo dele sobre a sua vida, e Deus, ele quer que você realmente seja, sabe, a realização do sonho dele. Deus te escolheu. Deus escolheu Davi, Deus escolheu Jeremias. A Bíblia fala também, sabe, que um dia, um homem, que era um rei, de uma grande nação,
da Babilônia. Ele, de repente, porque achou que o pai dele era famoso, porque ele era um homem rico, porque ele era próspero, porque ele tinha muita influência, ele achou que ele podia, então, andar de qualquer jeito e fazer qualquer coisa. E lá no livro de Daniel, no capítulo 5, do 25 ao 28, a Bíblia fala que esse rei chamado Beltsazar, ele deu uma festa, Daniel capítulo 5, se você quiser anotar aí, Daniel capítulo 5, entre Ezequiel e Oséias, capítulo 5, diz assim o texto, a partir do verso 25, diz assim, eu vou ler a partir do verso 23, diz assim, amém? Daniel capítulo 5, a partir do verso 22, e tu, Beltsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, porém se elevaste contra o Senhor seu Deus, pois foram trazidos da presença os vasos da casa do Senhor, tu e os teus grandes, e as mulheres, e as concubinas beberam vinho neles, além disso, destes louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste, e dele foi enviada da parte do Senhor, essa mão que traçou esse escrito, e esta mão e essa escritura que diz, Mene, Mene, Tekel, Farsim, essa é a interpretação, contou Deus o teu reino, e acabou, pesado foste na balança, e foste achado em falta, dividido está o seu reino, e será entregue aos medos e aos persas. Esse rei Beltsazar, ele era filho, de Nabucodonosor, ele achava que ele era o cara, eu já estou aqui, eu já sou escolhido, eu sou o rei dessa grande nação. Às vezes aos olhos dos homens ele era um rei, mas ele brincou com Deus, ele começou, a profanar coisas santas, ele pegou os utensílios do templo e trouxe para os seus banquetes, reuniu concubinas, mulheres, prostitutas, reis, amigos dele, deu uma grande festa, começaram a beber e a aprontar, e começaram, não, traga as coisas lá do Senhor, vamos beber com os utensílios de Deus. Amado, eu vou dizer uma coisa para você, se você quer ser aprovado por Deus, não brinque com as coisas de Deus. Se você quer aprovado por Deus, cuidado para você não profanar as coisas santas. E eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que você foi gerado por Deus para ser templo do Espírito Santo. Você é santo, o Senhor te criou para você ser santo. A Bíblia fala em 1 Pedro 5, assim como é santo, 1 Pedro 1,16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Tem gente que está, se entregando ao pecado, se entregando aos desejos, às concupiscências da carne, às coisas, profanando aquilo que é santo. E o texto fala que Beltsazar estava fazendo aquela grande festa, e de repente apareceu uma mão gigante, e começou a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, e ele ficou apavorado, o que está escrito aí? Eu não entendo, não entendo. E buscaram Daniel, que era um homem de Deus, um profeta. Daniel era alguém que tinha, um espírito, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E daí ele falou, Daniel, o que está escrito? Se você disser, eu vou te vestir de ouro, eu vou te dar riqueza. Daniel falou, eu não quero nada, fica para você os seus bens, mas me revela o que está escrito. E ele falou assim, olha, está escrito assim, pesado foste na balança, e foste achado infiel. Irmão, pensa nisso, aquele homem que achou que estava apavorando, Deus falou para ele, eu te pesei na balança. Não pesou ele, um homem, não era ele, mas pesou as suas obras, as suas ações, as suas atitudes. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós vamos passar e passamos por essa balança. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa conduta, a nossa caminhada. E quando Daniel aqui fala para o rei isso, fala, olha, o Senhor está te dizendo que Ele te pesou na balança e te achou em falta, e você vai perder tudo que você tem. Eu vou dizer para você, meu amado, aquilo que eu falei semana passada, acerca de escolhas. O povo escolheu, ao invés de Jesus, eles escolheram Barrabás, eles escolheram o homem, eles escolheram, aquele que era rebelde, eles escolheram o pecador e deixaram Jesus. Beltsazar também escolheu, as festas, as orgias, as bagunças, escolheu curtir a sua vida e esqueceu de Deus. E por isso ele não foi aprovado.
Um homem aprovado, uma mulher aprovada, é aquela que diz lá em Mateus 6, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, amado, nós vemos dias em que parece que uma confusão, as pessoas estão deixando Deus em segundo plano, deixando Deus de lado, as pessoas estão escolhendo caminhos que a Bíblia fala que parecem direito, mas o seu final são caminhos de morte. Sabe, amado, se você quer ser um obreiro aprovado, você tem que fazer a vontade do Senhor, você tem que viver na presença de Deus, buscar Ele, falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O Senhor me gerou, o Senhor me formou, com qual propósito? Deus te formou para que você pudesse andar na presença dEle, sabe, desfrutar da graça, do favor dEle, ser uma bênção nas mãos dEle. Sabe, você quer ser um obreiro aprovado? Quando Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Irmãos, eu tenho visto, observado e acompanhado, sabe, pessoas que de alguma forma têm, sabe, saído do projeto, do propósito, Deus tem estabelecido, e a pessoa sai, e o final dessas pessoas é um final tão difícil, tão triste, tão amargo. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 15, acerca de um homem chamado Saul. 1 Samuel 15, fala que Saul, que também foi escolhido pelo povo, o povo falou: olha, queremos um rei, queremos um rei. Samuel falou: mas vocês estão rejeitando a Deus. E ele falou: não, nós queremos um rei, porque todas as nações têm rei, nós também queremos um rei. Então, Saul foi escolhido, foi levantado para ser rei. E no capítulo 15, versículo 10 e 11, e depois no versículo 26, nós vemos assim: o Senhor disse então a Samuel: eu me arrependo de haver colocado Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu minhas palavras. E Samuel se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda em favor de Saul. E lá no versículo 26, o texto ainda fala: Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor também te rejeitou. Amado, que terrível é quando nós somos reprovados. Ser aprovado é uma bênção, ser aprovado é maravilhoso, mas quando somos reprovados, mas por que Saul foi reprovado? Porque ele desobedeceu a Deus, desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus falou: olha, faça isso, vá lá nos amalequitas, e eu quero que você acabe com tudo ali. E Saul falou: não, eu vou levar umas coisinhas para Deus, eu vou levar o rei para ser meu escravo, eu vou levar umas ovelhas gordas, eu vou levar um gado, e vou fazer um sacrifício para Deus. E ali a palavra fala: o Senhor tem prazer em sacrifício ou em obediência? Tem muito mais prazer o Senhor em que se obedeça a Ele. Sabe, meu querido, minha querida, a minha pergunta para você hoje é muito direta: você tem obedecido o Senhor? Você tem obedecido a Deus na sua caminhada, na sua conduta? Se o Senhor te pesar na balança hoje, como pesou o rei Belsazar, sabe, se pesar você hoje, como é que está? O Senhor vai te rejeitar, vai te aprovar? Como é que está a sua caminhada, a sua conduta? Saul poderia ser um rei abençoado com a sua família, mas ele escolheu desobedecer. Eu digo para você: não desobedeça, querido, não desobedeça o Senhor, obedece ao Senhor, vai para a palavra, vai para Deus, vai buscar a presença do Senhor, porque eu sei que aqueles que obedecem ao Senhor, sabe, são poderosamente usados nas mãos de Deus. A Bíblia fala também, e eu quero concluir com esse texto, um texto que eu acho maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10, é um texto que eu acho lindo, mas eu acho um texto muito difícil, muito pesado. 2 Coríntios 5, 10, e esse texto você sabe de cor, talvez está na porta da tua geladeira. Está escrito o seguinte: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Sabe essa pessoa linda que está do teu lado? À tua direita, à tua esquerda? A Bíblia fala assim: todos nós, essa pessoa que está ao teu lado, esse que está falando com você, quem está na tua frente, quem está atrás, todos nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É pesado isso? É difícil essa palavra? Não é, meu amado, porque a Bíblia fala que Deus quer que nós sejamos salvos. Sabe, é como numa viagem internacional. Quem já viajou aí para fora sabe disso.
quando você passa pela imigração, sabe, irmãos, a imigração é um lugar que dá 3 tipos de medo, né? Que a pessoa está lá, por mais que esteja tudo certo, ela fala, mas se invocar comigo, né? Mas se eu chegar lá, né? E tal, e se não me aprovarem, já começa que tem país que para você ir, tem que tirar o visto antes. E se eles não te aprovarem no visto, não adianta nem você embarcar, nem comprar passagem. Não adianta nem você tentar. Sabe, nessa viagem internacional, você fica naquela fila e depende da aprovação de quem está lá naquele lugar, naquele guichê. Se carimba o teu passaporte, entra ou não. Assim vai ser no céu. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Sabe, eu não sei quantos aqui gostam de assistir, eu gosto de assistir um programa que tem no NetGY lá, que é Aeroporto. Tem Aeroporto Colômbia, tem Aeroporto Madrid, tem Aeroporto São Paulo. E ali, que passa muita coisa, as pessoas estão indo, estão entrando, e de repente o policial olha e fala, aquele lá está esquisito. Está andando esquisito, está meio chacoalhando muito a mão, está muito nervoso, está muito calmo, está muito assim. Tira para cá, vem cá. E quando a pessoa chega lá, eles olham, e eles sabem. Esses dias eu estava vendo uma desses episódios, e a mulher falou assim, o senhor está desconfiando de mim? Ele falou assim, minha senhora, eu sou pago para desconfiar. Que terrível isso. Quando nós chegar no céu, irmãos, nesse tribunal de Cristo, não vai adiantar a conversinha mole. Ai, mas sabe por quê? É porque, não sei, é porque não deu tempo, é porque não deu tempo de me aprontar, é porque isso, porque aquilo. Não adianta, irmão. Chegamos lá, o texto fala, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E daí nós vamos receber segundo o que tivemos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nessa noite, essa palavra que eu quero trazer para você, o desejo do Senhor é que você seja aprovado. Mas se você não estiver, sabe, realmente caminhando, se você não estiver vivendo uma vida que realmente reflita, sabe, a tua entrega a Jesus, se você estiver caminhando de uma forma que a sua vida não reflete, que você entregou a sua vida a Jesus, infelizmente, muitos naquele dia vão ser reprovados. E quando você é reprovado numa imigração, eles te mandam de volta para o teu país de origem. Lá no céu não. Só tem 2 lugares. Ou você vai ouvir, vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Ou você ouvirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmão, não tem outro caminho, são só esses 2. E por isso nessa noite eu quero dizer para você, sabe, o Senhor quer que você se salve, que você seja salvo, que você seja aprovado, mas você precisa entregar a tua vida para Ele. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa, sabe, viver uma vida que realmente, sabe, venha condizer com a tua entrega ao Senhor. Então nessa noite eu pergunto para você, se você fosse pesado na balança hoje, você seria aprovado ou reprovado? Nessa noite o Senhor pergunta para você, porque Ele sabe da resposta. Você sabe como tem sido a sua vida. Ai pastor, mas é tão difícil. Difícil foi Jesus carregar aquela cruz por amor a você. Difícil foi Jesus ser açoitado, ser humilhado, ser ferido, ser machucado, ser pregado numa cruz. Isso foi difícil, mas Ele fez por amor a você. O que você precisa hoje é entregar a sua vida a Jesus. Se você quer ser aprovado, meu amado, não importa a sua condição social, sua condição financeira, sua condição intelectual, não importa nada disso. O que importa é se Jesus é o Senhor da sua vida. O que importa é se você entregou a sua vida a Jesus. O que importa é se você é aprovado por Ele. E Paulo fala, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nessa noite, o Senhor quer que você reflita sobre isso. Não porque Ele quer te reprovar, mas porque hoje é tempo de mudança. Hoje você pode mudar a sua história, hoje você pode mudar, sabe, o final da sua vida e a sua eternidade. Talvez o que você está fazendo hoje, ninguém sabe. Talvez ninguém sabe de como tem sido a sua caminhada, a sua conduta. Talvez ninguém sabe como tem sido as suas noites, as suas madrugadas, ou os seus dias. Mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe quem é você.
E o Senhor nessa noite, eu disse para você, eu quero aprovar você. Mas você tem que melhorar nessa área. Você tem que melhorar nisso, você tem que buscar a minha face, você tem que entregar, você tem que pedir perdão, tem que se converter, tem que se arrepender. Eu convido você a ficar de pé. E eu queria dizer para você nessa noite, muito mais importante do que você ser aprovado numa faculdade, muito mais importante que você ser aprovado num teste de Detran, para ter uma carteira de habilitação, muito mais importante do que você receber um visto para viajar para fora, para os Estados Unidos, ou para onde seja, muito mais importante, meu amado, do que você, ser aprovado pelas pessoas, é você ser aprovado por Deus. E nessa noite, o Senhor diz para você, se você quer ser aprovado por Ele, você precisa cumprir um requisito só, entregar a sua vida a Jesus. Por isso, nessa noite, se você não tem certeza da tua salvação, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, essa é a noite de você fazer isso. Hoje, querido, hoje, nesse dia 8 de abril de 2018, nesse segundo domingo do mês de abril, o Senhor diz para você, eu quero te aprovar, e eu quero carimbar o teu carimbo, o teu passaporte hoje. Eu quero hoje tirar você dessa dúvida, eu quero tirar você dessa condenação que você tem vivido. O Senhor quer mudar a tua vida e a tua história, mas eu digo para você, o Senhor te dá a opção de aceitar ou não. A Bíblia fala assim, eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois a vida, porque se você rejeitar a vida, você vai estar abraçando a morte eterna, e não é isso que Deus tem para você. Feche os seus olhos nesse momento. O Espírito Santo está dizendo para mim nessa noite, que há algumas pessoas que estão aqui que precisam tomar uma decisão urgente. Eu vou dizer para você aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Você não sabe o dia do amanhã. Mas semana que vem eu vou mudar de vida, mês que vem eu vou mudar, eu vou fazer algo diferente, eu vou começar a levar a sério as coisas de Deus, depois do encontro com Deus, eu vou começar a levar a sério as coisas de Deus, no segundo semestre, porque agora eu estou muito atarefado. O Espírito Santo diz para você, hoje é tempo aceitável. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer te dar vida abundante, Deus quer te restaurar, Deus quer trazer ao teu coração a alegria que só Ele tem para você. Por isso, nessa noite, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Os intercessores vão estar aqui para te dar um abraço. Nós vamos orar por você.